Muitas vezes ouvimos falar de pessoas notáveis que, através da dedicação e da prática, parecem tornar-se uma só com o seu ofício. Um exemplo de tal pessoa é Tsao Fu, um personagem da literatura taoísta que desejava se tornar um cocheiro habilidoso. Então, ele aproveitou a oportunidade para ser aprendiz de um especialista amplamente conhecido por seu domínio excepcional. Os anos se passaram e Tsao Fu serviu seu mestre sem receber qualquer instrução ou lição, ele apenas trabalhava e seguia comandos. Mas, em vez de ficar desanimado, ele demonstrou comprometimento, convencendo o cocheiro de que era digno de seus ensinamentos. Um dia, o mestre finalmente lhe ofereceu uma lição. Mas não era o que Tsao Fu esperava. Em vez de pular direto para a quadriga, o mestre colocou alguns postes de madeira no chão e fez Tsao Fu pular de um poste para outro repetidamente. Depois de muita prática, ele conseguia deslizar sem esforço pelos postes de madeira. E assim, o mestre revelou a essência da prática, e não se tratava apenas de força ou habilidade, mas de união entre intenção e ação. Com as rédeas, as mãos, o corpo e a mente em harmonia, a carruagem parecia uma extensão do próprio Tsao Fu. A ação foi fácil, pois ele se encontrou em um estado de fluxo. O mestre declarou: quando sua mente está clara e seu corpo relaxado, você pode controlar 6 rédeas sem confusão, e 24 cascos pisarão onde você quiser. Então as rodas da sua carruagem se moverão para frente e para trás, e girarão para a esquerda e para a direita com precisão e controle. Você pode dirigir em estradas de montanha com a mesma facilidade que faria nas planícies. Sua direção não será diferente se seus cavalos estiverem perto da beira de um penhasco ou correndo em pastagens planas. Isso é tudo o que tenho para ensinar, então lembre-se bem. Fim da citação. O estado de fluxo, ou o estar na zona, é uma coisa misteriosa. É um estado ideal de desempenho, uma ideia da qual nossas mentes gostam, mas, ironicamente, não são capazes de criar à vontade. Não podemos entrar no estado de fluxo. Pelo contrário, quanto mais você forçar, menor será a probabilidade de conseguir. E quanto mais frustrado você fica por não conseguir, mais ele fica fora de alcance, até que você cansa de tentar e desiste completamente e se concentra em outra coisa. Mas justamente nesses momentos parece um peixe se aproximando do anzol do pescador, logo após ele desistir de tentar. O estado de fluxo é inacessível, mas não fora de alcance. Você não consegue entender. Isso te agarra. Mas só se você permitir. Tenho dedicado algumas palavras ao estado de fluxo neste canal, principalmente do ponto de vista filosófico taoísta, incluindo um conceito chamado Wu Wei, que se traduz como ação sem esforço. Com este vídeo, quero revisitar o estado de fluxo, mas desta vez, concentro-me na dimensão psicológica. O que acontece em nosso cérebro quando estamos no estado de fluxo? O que a pesquisa acadêmica diz sobre isso? Por que é tão evasivo? E, talvez o mais interessante, o que podemos fazer para alcançá-lo? Este vídeo explora a psicologia do fluxo. A propósito, se você gosta de ler, dê uma olhada em minhas 2 antologias, onde o pensamento antigo encontra as reflexões de uma mente moderna. Vamos começar com uma história pessoal. Pelo que me lembro, tenho pensado demais e analisador demais. Passei uma parte significativa da minha vida analisando, sonhando acordado, contemplando o passado e o futuro, sem prestar atenção ao momento presente. Agora, só recentemente aprendi a dirigir um carro, o que provavelmente foi uma das coisas mais desafiadoras que já tive que aprender. Meu instrutor de direção @Mariana, anexei uma foto dele, ele segue o canal, então seria divertido mostrar isso a ele. Smile me disse que meu pensamento é meu maior inimigo na hora de aprender essa habilidade, penso demais e analiso muito, o que atrapalha a minha direção. Depois de muita prática, finalmente consegui minha licença. Como já dirijo há algum tempo, percebi que quando estou muito pensando, fico um pouco ansioso quando a estrada está movimentada e dirijo mais nervoso. Mas muitas vezes, de repente, é como se eu fosse com meu carro, a estrada e outros trânsitos, como se a rodovia lotada fosse um organismo gigante do qual faço parte.
Nesses momentos, experimento o estado de fluxo. Ao contemplar o estado do fluxo durante a condução, penso imediatamente numa viagem recente com a minha mãe e a minha irmã às Ardenas, uma região florestal na Bélgica e no Luxemburgo, que se estende por França e Alemanha, com colinas, cumes e rios, apenas algumas horas longe das planícies de onde venho. Quando você está acostumado com tudo plano como uma panqueca, porque é isso que acontece na maior parte da Holanda, dirigir nas colinas é um jogo um pouco diferente. A primeira coisa que notei é que meu carro responde de maneira diferente ao subir uma montanha e ao descer, que é a física mais básica. No entanto, por alguma razão, isso assustou o sistema operacional holandês em meu cérebro, que não possui nenhum software instalado para lidar com elevações em seu ambiente. Este foi meu batismo de fogo. Minha primeira vez dirigindo no exterior em um terreno diferente. No início da viagem, senti-me um pouco ansioso. Eu estava prestes a expandir minha zona de conforto. Tentei planejar, analisar e resolver todos os cenários possíveis na minha cabeça. Eu queria impressionar minha mãe e minha irmã com minhas habilidades de direção. Fiquei um pouco preocupado com as estradas belgas, que são notoriamente mais, e com a falta de compreensão das regras de trânsito dos nossos vizinhos do sul. Então, eu estava dirigindo, passando pela cidade de Eindhoven, atravessando a província de Limburg, em direção à fronteira, quando nuvens escuras, trovões e relâmpagos começaram a aparecer ao nosso redor. Chovia gatos, cães, democratas, republicanos e eurocéticos. Eu mal conseguia ver o motorista à minha frente, muito menos verificar o que estava acontecendo 100 metros à frente. Meu batismo de fogo tornou-se um batismo de tempo ruim e uma estrada ridiculamente caótica. Lembro-me que aquele momento me empurrou para o presente. Não tive outra escolha senão ignorar todos os pensamentos e impulsos discursivos. Parei de tentar dirigir bem e simplesmente dirigi bem, mesmo sem ter a intenção de dirigir bem. Isso parece paradoxal porque é. Quando meu desejo de dirigir bem cessou, comecei a dirigir bem. O que começou como uma abundância de desespero e análise excessiva tornou-se uma experiência fácil e inesperadamente deliciosa. Vistas de montanhas e estradas sinuosas iam e vinham, carros e caminhões ultrapassaram-me, e eu ultrapassei-os como se fossemos abelhas, um enxame partilhando uma consciência comum, quase como se algo maior do que nós orquestrasse diligentemente o espetáculo do trânsito entre Liège e Namur. E as estradas belgas eram muito boas, especialmente nas Ardenas. O que me deixou perplexo foi o quão eufórico tudo parecia. Apenas estar ali, junto com a rodovia, o trânsito, o carro. E quanto mais eu caía nesse estado, mais aquela ansiedade se tornava algo estranho, algo distante, incapaz de me tocar. Olhando para trás, para minha experiência, não pude acreditar que tudo correu tão bem. Foi estranho, considerando o quão perigoso é dirigir, sentir-se tão confortável ao volante quanto sentado no sofá assistindo Netflix enquanto prestava atenção contínua ao altamente imprevisível e em rápida mudança. Mas qualquer tentativa de analisar e resolver o que constituía a minha condução sem esforço e como o fiz não gerou quaisquer respostas satisfatórias. Lembro-me de meu instrutor de direção dizer antes do meu exame: "Você pode dirigir. Você aprendeu." É uma afirmação simples, mas profunda. Quando praticamos algo e praticamos bem e por tempo suficiente, as coisas que aprendemos residem dentro de nós, eles se tornam parte de nós. Então, na maioria das vezes, não se trata de aplicar conscientemente o que aprendemos. Trata-se mais de remover os bloqueios intelectuais, de sair dos nossos próprios caminhos, por assim dizer, para permitir que essas capacidades surjam. O estado de fluxo é elusivo, um enigma da mente ou, talvez, de além da mente. No entanto, houve pessoas que tentaram desvendar os seus mistérios, para descobrir como funciona e o que o desencadeia. Então, como isso funciona? O restante deste vídeo aborda pesquisa e literatura, explorando a psicologia por trás do estado de fluxo e como podemos despertá-lo. Um dos maiores especialistas no estado de fluxo é Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo e professor universitário que escreveu um livro chamado O Fluxo,
que se tornou um best-seller. Para manter o fluxo deste vídeo, vou chamá-lo apenas de Mihaly. Mihaly revela que o que torna uma experiência ou genuinamente satisfatória ou é um estado de consciência chamado fluxo. Mihaly define o estado de fluxo como estar envolvido em uma atividade que é ao mesmo tempo desafiadora para o nível de habilidade e intrinsecamente gratificante. No estado de fluxo, tendemos a experimentar concentração intensa e focada no momento presente, perda de autoconsciência reflexiva, fusão de ação e consciência e até mesmo uma sensação alterada de tempo. É o que constitui uma experiência ideal, como ele descreve em seu livro, é o que sente o marinheiro em um rumo apertado quando o vento açoita seus cabelos, quando o barco avança pelas ondas como um potro, e velas, casco, vento, e o zumbido do mar uma harmonia que vibra nos vãos do marinheiro. É o que o pintor sente quando as cores da tela começam a estabelecer uma tensão magnética entre si, e uma coisa nova, uma forma viva toma forma diante do atônito Criador. Fim da citação. Ele também notou que tais eventos de experiência ideal não dependem de circunstâncias externas. Pessoas em condições horríveis, como o encarceramento em campos de concentração, também relataram estas experiências óptimas, ou estados de fluxo. Na verdade, de acordo com Mihaly, o estado de fluxo ocorre quando alguém voluntariamente estende seu corpo ou mente ao limite para realizar algo difícil e que vale a pena. Então, esses momentos não são necessariamente prazerosos ou confortáveis. Pense em correr uma maratona ou estar no auge de uma batalha em um jogo de computador, totalmente imerso nele. Esses momentos afetam o corpo e a mente, mas incorporam a experiência ideal ou o estado de fluxo. Mas muitas vezes sequestramos o estado de fluxo através do que Mihaly chama de entropia psíquica, um estado de desordem interior e caos na mente, é o oposto do estado de fluxo. Em vez de estar focada, a nossa atenção está dispersa, e em vez de operarmos no momento presente, estamos em todos os lugares, permanecendo no passado, preocupados com o futuro. Em vez de a ação e a consciência se fundirem, elas estão separadas uma da outra, separadas por uma sobrecarga de informação. Num estado de entropia psíquica, geralmente, não se faz muita coisa, e o que é feito não acontece tão bem. Mihaly afirmou, sempre que a informação perturba a consciência, ameaçando os seus objetivos, temos uma condição de desordem interior, ou entropia psíquica, uma desorganização do eu que prejudica a sua eficácia. Experiências prolongadas deste tipo podem enfraquecer o eu a tal ponto que ele não é mais capaz de investir atenção e perseguir os seus objetivos. Fim da citação. A entropia psíquica pode ter diferentes causas. Pode haver muitas distrações, por exemplo, você está trabalhando em uma redação enquanto seu aplicativo da web WhatsApp é executado no mesmo navegador e mensagens do Instagram chegam enquanto você ouve um podcast com a televisão ligada em segundo plano. São interrupções constantes de informações que criam uma sensação de caos na mente. Da mesma forma, a multitarefa também pode causar entropia psíquica, pois fazer muitas coisas ao mesmo tempo dispersa a atenção. Outra causa são os conflitos interpessoais, pois geralmente ocupam a mente e tendemos a repetir argumentos e imaginar confrontos, o que tira o nosso foco do envolvimento em tarefas construtivas e prazerosas. Seja qual for a causa, sempre se resume ao excesso de informação inundando a consciência. Um exemplo predominante disso é preocupante. Quando nos preocupamos, tentamos impor ordem ao caos e ao desconhecido. Os momentos antes de eu dirigir para as Ardenas, preocupado com o terreno desconhecido, as regras de trânsito belgas, impressionando minha mãe e minha irmã, e as condições climáticas causaram minha entropia psíquica. Essencialmente, eu só tinha uma tarefa de dirigir do ponto A ao ponto B. Mas uma sobrecarga de informações transbordando em minha mente interferia nessa tarefa, causando ansiedade e atenção dispersa. E em meio à entropia psíquica ao volante, me esforcei para dirigir bem, forçando aquela experiência suave e sem esforço na estrada, algo que inicialmente não aconteceu, me causando frustração, o que acrescentou mais uma camada à minha entropia psíquica. Toda esta tentativa de conduzir o melhor possível através da análise levou ironicamente à paralisia. Eu estava no meu próprio caminho. A ação estava acontecendo na estrada. Minha consciência estava acontecendo em meus pensamentos.
Algo precisava acontecer, algum tipo de despertar repentino, algum tipo de tapa proverbial com uma vara, tirando-me da cabeça e colocando-me no meio da ação. O desafio satisfatório de conduzir meu carro em meio à tempestade e às estradas belgas desconhecidas fez isso muito bem. O problema com o estado de fluxo é que é impossível forçá-lo, você não pode entrar em um estado de fluxo usando esforço. É como se quanto mais tentamos estar num estado de fluxo, menor é a probabilidade de entrarmos nele. E que somente quando pararmos de tentar conceituar o estado de fluxo, usando o intelecto para alcançá-lo, ele poderá nos pegar de surpresa, mesmo sem percebermos. Então, parece que, pelas minhas experiências de direção, não é algo a ser alcançado, mas sim algo a ser permitido. Mas será que isso torna o estado de fluxo algo conscientemente inatingível, puramente elusivo, uma experiência aleatória que pode ocorrer quando temos sorte? Segundo Mihaly, o surgimento do estado de fluxo não é totalmente aleatório. Ele percebeu que existem condições para uma experiência ideal ou estado de fluxo. As condições tornam-se aparentes quando nos envolvemos no que ele chama de atividades de fluxo, como esportes, rituais, arte e, eu diria, jogos também. Essas atividades são projetadas para facilitar a realização de experiências de fluxo, segundo Mihaly, pois facilitam as condições que desencadeiam o estado de fluxo. As atividades de fluxo têm regras e objetivos claros a serem alcançados e fornecem feedback imediato. Temos uma sensação de controle sobre essas atividades e podemos acompanhar nosso progresso. Mas todas as atividades de fluxo têm uma coisa em comum: ocorre uma transformação do eu, tornando-o mais complexo. Com complexo, o Mihaly significa o desenvolvimento de habilidades, experiências e conhecimentos, por exemplo, dominar a escalada ou a pintura. O fluxo acontece quando tal transformação ocorre. Ao se envolver em uma atividade de fluxo, Mihaly distingue dois estados não ideais neste diagrama: ansiedade e tédio. A ansiedade ocorre quando o nível de habilidade é muito baixo para a atividade em questão. O tédio ocorre quando a atividade é muito fácil para o nível de habilidade da pessoa. Consequentemente, não há muita diversão em jogar Age of Empires 4 contra um noob completo como um jogador de classificação ouro, que é um nível de habilidade médio. Portanto, muito provavelmente o jogo será enfadonho e não há transformação, não há desafio nem oportunidade de crescimento. Mas jogar contra um conquistador de nível 2 também não é divertido porque há uma discrepância tão grande em relação ao nível de habilidade o que o jogador médio não tem chance. Quando a atividade significa apenas ser repetidamente obliterado por um oponente muito superior, provavelmente não ocorrerá um estado de fluxo. Portanto, jogar contra jogadores com aproximadamente o mesmo nível de habilidade, de preferência um pouco acima, é o ideal. No entanto, quando a habilidade aumenta, é importante continuar jogando com oponentes iguais para evitar o tédio. Portanto, deve haver um equilíbrio entre desafio e nível de habilidade. Uma ressalva é que a experiência de desafios, competição e progresso é subjetiva, ou algumas pessoas precisam de mais o desafio do que outras, e diferentes pessoas vivenciam o estado de fluxo em diferentes atividades. Minha irmã, por exemplo, encontra seu estado de fluidez durante a escalada, mas não ao escrever ensaios, que é onde eu o experimento. Portanto, em uma parte significativa, o estado de fluxo de uma pessoa é pessoal. Afinal, o estado de fluxo não parece tão misterioso, ou na verdade, é bastante lógico, é consequência de certas condições, como um prato é consequência de uma receita. O estado de fluxo durante a condução foi uma feliz coincidência de ingredientes externos e internos. Agora, permanece a questão: o que podemos fazer conscientemente para atingir o estado de fluxo? Quando o poeta se torna o poema, o motorista o impulso e o pintor a pintura, esse é o estado de fluxo. É quando as tentativas cessaram e o desejo consciente de desempenho ou resultado ideal diminuiu. É quando a mente para de lhe dizer o que aconteceria se, por quê, quando e até mesmo como. É quando, como afirmou o filósofo taoísta Chongqi, a percepção e a compreensão param e o espírito se move para onde quer. Acontece quando você para de tentar, e quando você para de tentar, acontece.
Anseie por isso dolorosamente e isso lhe escapará. Esqueça e aproveite o que você está fazendo, e isso aparece. Não há maneira direta de capturá-lo. Mas quando as condições existirem, isso pode realmente acontecer. Então, como podemos criar essas condições? Aqui estão algumas dicas práticas derivadas do trabalho de Mihaly. Faça algo que você goste, encontre o equilíbrio entre desafio e habilidade, estabeleça metas claras, certifique-se de obter feedback imediato, concentre-se na tarefa em questão e, assim, deixe de lado o planejamento, as preocupações ou ruminando sobre o passado, ou vá até o fim, em tudo o que você estiver fazendo. Quando se trata da parte do foco, há várias coisas que podemos fazer para melhorá-la, como atenção plena e meditação. Os rituais e as rotinas de aquecimento também podem ajudar e preparam a mente para o envolvimento na tarefa, o que se torna mais eficaz quando se tornam habituais e quando incluem uma atividade que reduz o pensamento discursivo. Perto do final de seu livro, Mihaly diz que as formas de entropia psíquica que atualmente invadem a mente e nos causam tanta angústia provavelmente foram invasores recentes da mente. São produtos de uma complexidade cada vez maior na sociedade, na cultura e nas nossas mentes. Em tempos mais simples, os humanos estavam mais próximos dos animais em termos de fluxo, ou havia entropia psíquica ocasional em tempos de perigo, fome ou dor, mas, no geral, estávamos livres das preocupações trazidas pelas sociedades complexas de hoje. Existe um caminho de volta a um modo tão simples de existir? Seria muito difícil, e quase impossível, operar no mundo de hoje. Assim, o desafio que enfrentamos é regressar ao que é, em essência, um estado mental mais primordial e harmonioso face ao nosso ambiente moderno e altamente complexo. A solidão, portanto, pode ajudar a alcançar o fluxo, segundo Mihaly. Quero dizer, vamos encarar isso. A solidão permite-nos afastar-nos do mundo, pelo menos por um tempo, especialmente se nos desligarmos de determinados meios de comunicação. O fluxo constante de informações, o ruído da mídia catastrófica, a exibição distorcida da vida das pessoas e os ideais consumistas sobre o que você deve possuir e fazer com seu tempo são importantes berços de distração. Assim, para algumas atividades e alguns indivíduos, a solidão é essencial. Então, o que você acha? O que desencadeia o estado de fluxo dentro de você? E o que impede você de ter isso? Obrigado por assistir.